Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua santa e perfeita palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero neste dia compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40, nós leremos do verso 9 ao verso 24. Gênesis, capítulo 40, verso 9 ao verso 24. O tema da nossa meditação nesse dia é José, o herói da fé. José, o herói da fé. Diz assim o texto sagrado. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos a brotar a vide. Haviam flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e a espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tu te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação de José era boa, disse: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvos me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto haviam de 2 todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar ele de pé junto ao Nilo. José, o herói da fé. A história de José é uma trajetória marcada pelo sofrimento, marcada pela traição, marcada pela calúnia, marcada pela tristeza. Mas José está na galeria dos heróis da fé, porque ele nunca se permitiu abater, porque ele nunca permitiu que o seu coração fosse tomado pela raiz de amargura, porque ele nunca permitiu abraçar o pecado e blasfemar contra Deus. Pelo contrário, permaneceu firme. José tinha um sonho, e no seu sonho, seus pais e seus irmãos o serviriam. Seus irmãos, tomados por inveja, venderam a José como escravo para mercadores que passavam próximo ao local onde eles plantavam. Mentiram para o seu pai, dizendo que uma fera o havia devorado. E esse garoto, que era o preferido de seu pai, caminha então para a maior potência de seus dias, que era o Egito, como um escravo, provavelmente acorrentado ou amarrado, e lá, no mercado de escravo do Egito, ele é comprado por Potifar, que é chefe do exército de Faraó. Na casa de Potifar, José trabalha, se dedica, e diz o texto da palavra de Deus que a mão de Deus era com José. José prospera porque tudo que ele faz é abençoado pelo Senhor, e Potifar deixa tudo nas mãos e na responsabilidade de José. Mas José era um jovem bonito, que desperta o desejo da mulher de Potifar, que tenta de todas as formas seduzi-lo até tentar agarrá-lo. Ele foge, suas vestes ficam na mão dessa mulher, que o acusa de tentar abusar dela. Potifar então leva ele à prisão. Esse rapaz, que foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo na casa de Potifar, agora está numa situação ainda pior, está na prisão. José passa anos na prisão por um crime que não cometeu, tendo sido traído pelos seus irmãos, tendo permanecido fiel a Deus e não se deitado com a mulher de Potifar. Vêm esses 2 homens, o padeiro de Faraó e também o seu copeiro, aquele responsável por servir o vinho ao rei, inclusive provar antes para não ver se estava envenenado. José interpreta o sonho.
e pede a ele: por favor, quando você for restituído, lembra-te de mim, fala de mim a Faraó, porque fui roubado do meio dos hebreus, eu não fiz nada para estar aqui nessa masmorra. O copeiro é restituído ao seu local e diz o texto que ele se esqueceu. 2 anos se passam e José está lá ainda esperando que o copeiro se lembre, mas pela graça de Deus o copeiro se lembrou. José interpreta o sonho de Faraó e ele dorme uma noite como escravo condenado por tentar abusar da sua senhora, e na noite seguinte ele dorme como novo governador do Egito, porque assim é a vontade de Deus. No tempo de Deus, quando Deus quis, toda a aflição de José foi cessada, sua história foi mudada, sua vida foi transformada de um dia para outro. Da masmorra ele foi para o palácio, porque finalmente o sonho de Deus, que Deus havia dado a ele, se realizou. José é um herói da fé, porque em tudo isso ele não pecou, ele não blasfemou. Ele não permitiu que a amargura, que a tristeza dominasse seu coração. José tem um coração tão puro que ele não se vinga de seus irmãos quando teve oportunidade. Pelo contrário, perdoou seus irmãos. Ele é um exemplo de resiliência, de capacidade de suportar as adversidades da vida, porque a fé nada mais é do que a capacidade de crer contra as possibilidades, crer contra as expectativas, crer contra a lógica, contra a razão. Essa é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza, a convicção das coisas que se esperam. Isso é ter fé. E José é um herói da fé por isso. Permaneceu firme no seu desejo de obedecer a Deus, porque entendia que havia um plano de Deus na sua vida. Não foi fácil para José. Anos como escravos na casa de Potifar, longe da casa de seu pai, longe de sua família. Anos na prisão, e ao contrário do que muita gente imagina, a prisão no Egito não era passar o dia todo deitado numa cela, não. Era trabalhos forçados, com alguém com um chicote do lado, sempre lhe dá uma chicotada para te lembrar do trabalho. Uma situação muito difícil, mas em todas as circunstâncias. A mão de Deus foi com José na casa de Potifar, a mão de Deus foi com José lá, fazendo com que o carcereiro tivesse empatia por José e cuidasse dele. Em meio a todas as adversidades, Deus foi conduzindo e guiando até o dia que ele dormiu escravo prisioneiro e no dia seguinte foi constituído governador do Egito. Eu não sei qual é a angústia que você está enfrentando, qual é a batalha que você está enfrentando, mas continue crendo. Deus é soberano. Ele continua guiando a nossa trajetória, contra tudo, contra todos. É Ele que direciona nossas vidas, é Ele o nosso guia. Não é o homem que dá a última palavra, é Deus. Lembre-se disso. Não permita que a raiz de amargura escravize seu coração. Não permita que a dúvida abale sua fé. Que a tristeza faça com que você não caminhe, não ande corretamente. Que você pare de caminhar. Pelo contrário, prossiga na jornada da fé. Porque a jornada da fé é uma jornada de vitória. A seu tempo, a seu momento, Deus te dará a certeza de que Ele elaborou tudo para você chegar onde Ele queria. Deus tem o seu caminho na tormenta, Naum, versículo 5. Caminhar com Deus não é caminhar no mar de rosas, é caminhar muitas vezes em meio à tormenta, porque mar calmo não forma bom marinheiro. É nas tempestades, é nos vendavais que você vai sendo gerado e formado em grande marinheiro. Talvez a tribulação que você esteja enfrentando, as lutas, sejam preparações de Deus para projetos futuros. Continue firme, continue crendo, continue orando, continue servindo, continue obedecendo a Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça homens e mulheres de fé, assim como fez a José, no santo nome de Jesus.